Hoje, neste dia especial, Dia dos Pais, a gente escolheu uma personalidade, uma pessoa conhecida de todo o brumadense e de pessoas de outras regiões também, que é o Dr. Hermílio, para falar um pouco sobre pai. Doutor, fala para a gente um pouco sobre o senhor, sobre a sua formação, sobre a sua experiência profissional. Antes de mais nada, agradecer por essa escolha, né? Para falar sobre um tema tão importante que existe. Quando se fala em pai, fala-se primordialmente em herança, certo? Então, a genética que você recebe dos pais são influenciadas pelo ambiente, né? Existe um termo até chamado epigenética, que através do ambiente muda seus genes e a sua forma de enfrentar a vida com ou sem resiliência vai depender das circunstâncias. Minha vida começou com a perda de minha mãe, que minha mãe morreu de parto quando eu nasci. Eu fui criado por tias, fui criado por uma tia e fui morar na Magnesita, em Catibuaba, num ambiente, aquela época aí, né, 80 anos, é a minha idade, e eu passei por várias fases, e uma das que mais ficou marcada em minha vida é o período em que eu vivi a adolescência, até os 18 anos, em Catibuaba, a Magnesita, onde o operário era tratado de maneira, eu diria, posso dizer até excelente, né? Com toda a assistência. E nessa época, quando eu fiz o ginásio, o curso de ginásio em Brumado, eram médicos, engenheiros da Magnesita, pessoas, né, que se dedicavam exclusivamente. Aquele tempo no colégio não existia televisão, não existia o celular que tira tanto. Esses meios de comunicações atuais de hoje, né? De sorte que foi muito proveitoso. Aos 18 anos eu me mudei para Belo Horizonte, trabalhei na Magnesita, fui criado por uma enfermeira e ela tinha algo que passou para mim, que era atravessar o rio. O senhor conhece a tal aquela madeira que coloca no rio? Esqueci o nome. Não é o Alzheimer chegando, não. Então, aquele tipo de passar, ela atravessava o rio para atender pessoas de maneira gratuita, entendeu? Isso me influenciou muito e me fez fazer medicina e a maneira que eu fiz, né? Eu trabalhei só O senhor fez medicina onde, doutor? Eu fiz medicina em Salvador, entendeu? Eu trabalhei mais no serviço público, fui médico de Ibar, cheguei a atender um período pequeno em Ibitira, em consultório particular, mas o meu foco foi trabalhar em toda a periferia de Brumado, como é que diz, usando uma empatia total com relação ao que eu sofria. Qual a área de atuação do senhor na medicina? Eu fiz, o meu patrimônio hoje é meu filho, que é endocrinologista, mas eu já, né, até pelo período que a gente era na escola, eu fiz só clínica médica, entendeu? E atuei, embora na minha faculdade, que foi a Universidade Federal, você tinha toda a possibilidade de aprender em vários setores da medicina. Doutor, o senhor atendeu mais nas UBS, vamos dizer hoje, né? Unidade Básica de Saúde, né? Ou chegou a atender também no hospital? Exatamente. Eu fui um dos primeiros, né? Quando foi instalado aqui o Programa de Saúde da Família, eu fui um dos primeiros a participar dessa equipe. Ao longo dos seus 80 anos de vida e de tantos anos dedicado à medicina, qual foi a maior lição que a paternidade lhe ensinou? Embora eu tivesse sido criado pela minha tia e mantido pelos filhos que trabalhavam na Magnesita, a minha relação com meu pai foi sempre excelente. Eu morei com ele em Barra da Estiva durante 6 anos. Chapada Diamantina. Durante 6 anos, entendeu? Barra da Estiva que eu amo. Embora a minha Barra da Estiva era mais
ecológica do que a de hoje. A de hoje é mais, né, esse Urbana, né? é mais urbana. A cidade cresceu. De sorte que eu tenho saudade de Barra Estiva, mas minha ligação com meu pai era muito boa, né? Ele era muito rigoroso, disciplinador, entendeu? Mas transferiu para mim toda a essência do caráter dele, que me fez enfrentar todas essas dificuldades e barras que eu venci, graças a Deus. Um detalhe é que eu tenho tido uma experiência muito positiva e diferente, porque a partir dos 56 anos eu me converti ao Evangelho. E a Bíblia fala que quem encontra a esposa encontrou um tesouro, certo? Então, eu fui presenteado por Deus, pela esposa que eu tenho, e em função disso, meus filhos tiveram a oportunidade de ser criados de maneira que, graças a Deus, trouxe um resultado positivo, né? Os dois já fizeram faculdade, um é médico endocrinologista e minha filha é bióloga, atualmente trabalhando na Magnesita, num cargo de direção na Magnesita. O senhor acompanhou muitas mudanças, né? Com 80 anos, você teve muitas experiências. O senhor acompanhou aí. Com certeza. Então, você acompanhou muitas mudanças na sociedade, né? E nas famílias ao longo desses anos todos. Na sua opinião, o que mudou, né, na forma de ser pai e o que jamais deveria mudar? Como eu falei, eu fui criado em Catiboaba e minha família morava em Brumado. Meu avô, quando eu ia a Catiboaba, eu estava brigando com meu primo e falava, pai Totão, onde chegou? A briga parava na hora. Então, essa autoridade, né, raiz que existiu na minha infância e na pré-adolescência, a gente nota que mudou demais, entendeu? Hoje está sendo difícil, né, controlar a meninada, até por outros fatores. Sim, sim. Eu costumo falar que eu sou de Brumado, que não tinha nada e a gente tinha tudo. Hoje Brumado tem tudo e a gente vê aí como é que está do trânsito e tantas outras coisas, né? As casas a gente cheia de cerca elétrica, que não existia antes, né? Não existia antes. Catiboaba, as janelas eram abertas. E hoje a mudança, a gente vai vendo mudança e uma tendência a se tornar cada vez pior. Então você tem que ter muita sabedoria para viver de maneira que deveria ser. O que é muito patente também é que na minha época de até adolescência e de idade adulta, a convivência entre o homem e a mulher existiu o namoro, o noivado, até chegar ao casamento. Hoje a paternidade está surgindo aí, né, de maneira brusca, sem que conheçam, sem que a pessoa tenha se preparado para tal, do ponto de vista, né, de educação, Sim, de profissão. As duas principais decisões que você toma é a profissão e o casamento. Eu batalhei muito para ter a profissão que eu tive, não no sentido de melhor remunerado, pelo contrário, né? Eu não criei fortuna, não tenho nada, não quero nada, mas não me falta nada. Porque o principal é olhar para trás e ver o legado que você deixou de pessoas que me cumprimentam. Foram muitos casos que existe, infelizmente, uma divisão na medicina, a medicina particular, a medicina pública, e as pessoas que moram, em Brumado, por exemplo, já tem uma certa assistência. Mas eu já atendi pessoas de um outro município, que eu não vou citar, onde, para não estar sendo antiético, de uma mulher que o primeiro atendimento dela foi no dia do parto. E ela veio, a apresentação da criança foi pélvica, quando em vez de sair pelo crânio, sai outra parte. Mas, felizmente, geralmente nesses casos, eu tive um caso, isso aí foi aqui em Brumado. Geralmente nesses casos, a criança, em vez de nascer, a criança nasce cinzenta, o problema circulatório dela, e nasce às vezes até com parada respiratória, mas felizmente isso nasceu coradinho
e todos cheios de saúde. Foi forte. Foi guerreiro. Esse foi guerreiro. Ô doutor, nesse Dia dos Pais, que conselho o senhor deixaria para os pais mais jovens que estão começando essa jornada de educar e cuidar dos seus filhos, com toda a sua experiência? Que conselho o senhor poderia dar? Na sequência normal, o homem nasce, cresce e reproduz, entendeu? Então que nesse período que ele está crescendo, que ele cresça em todas as áreas, né? Inclusive na área de amar a esposa, de se preparar para que tenha filhos realmente, bem diz, saudáveis em todo aspecto, né? Não só no aspecto físico, né? Receber um ambiente propício para desenvolver as qualidades que porventura ele trouxer na genética dele e na formação dele. O senhor acha que a espiritualidade, independente da religião, ajuda também a educar os filhos, doutor? Com certeza, nós somos corpo e espírito, entendeu? Inclusive existe, né, as características, né, do corpo e a característica do espírito, né? Quando a gente se converte, eu quero aproveitar para dizer aqui, você recebe o Espírito Santo. E os frutos do Espírito são amor, bondade, domínio próprio. Enquanto a carne depende de outros fatores, né? Que as pessoas deixam de seguir como deveria seguir. O ideal é que a pessoa se prepare para ser pai. Não é fácil, é uma bênção ser pai, mas a pessoa tem que estar preparada sobre todos os ângulos. Porque tem pais com muita riqueza material, mas que não está preparado para exercer a paternidade ideal. É isso aí, falando aqui com o doutor Hermírio, ele hoje com seus 80 anos, trazendo um pouco da sua experiência de vida, trazendo um pouco dos seus conselhos neste Dia dos Pais. Doutor, deixa uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. A mensagem final é isso, entendeu? Por mais que as coisas sejam adversas, existe um Pai, existe Deus que está no controle e busquemos aquele, né, que está acima de toda potestade, de toda dificuldade. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais!